Deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á
sua mulher, e serão ambos uma só carne. Aqui nesse primeiro versículo que eu estou falando, é Deus instituindo a família como base na sociedade. Então, a partir desse momento, gerou uma família aqui. E essa família é gerada. E essa família, tem muito tipo de família, né, gente? Não crente, todo tipo de família. E aí vem Salmo 127, que vai falar assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então não adianta a gente só formar uma família, senão vai ser uma família como qualquer outra aí na sociedade. Então a gente precisa do Senhor para edificar a nossa casa. Como todos irmãos aqui. Amém? O ponto 2 é a família como centro de amor e correção. Está em Efésios 6. Vamos lá, hoje nós vamos. Efésios 6, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Espírito. E eu fui pesquisar o que é a admoestação, que é uma palavra difícil, né, gente? Ela quer dizer uma advertência leve, um conselho. Então, nós devemos criar os nossos filhos, eu ainda não tenho, mas, né, amém, Senhor. Devemos criar eles admoestando-os, criar eles no caminho, como diz em algum lugar que eu também não tenho, irmãos, me perdoe, que ensine o seu filho no caminho que ele deve andar. Não é ensinar ele o caminho, vai por ali. Não. Você vai ensinar no caminho. Você vai pegar a mão dele e vai com ele junto ensinando o que deve e o que não deve fazer. E o segundo versículo que eu quero deixar sobre a família como centro de amor é Colossenses 3, no versículo 13. E vai falar sobre o perdão. Versículo 13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se tem alguma queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim vós fazeis. Então, meus irmãos, se seu irmão, suportando, se seu filho, se seu pai, se sua mãe, se seu irmão, está te torrando a paciência, é suportando uns aos outros. Você vai suportar ele. Você fala assim: olha, essa atitude eu não estou gostando, meu irmão, meu pai, minha mãe. Às vezes, eu falo como filha, né, porque eu não tenho filho, mas a gente, né, insiste em algumas coisas, né, pra gente, que a gente pensa: nossa, Deus do céu, meu Deus, como é que é isso, né? E a gente tem que deixar claro: olha, pai, eu não sei se eu vou estar conseguindo te obedecer nesse momento, pai, me ajuda a te obedecer, porque a gente tem que honrar nosso pai e a nossa mãe. É mandamento do Senhor honrar nosso pai e a nossa mãe. Mas às vezes, por exemplo, tem irmãos aqui que não tem pai cristão. Aí às vezes te deixa numa situação difícil, né, irmãos? Às vezes seu pai te pede alguma coisa, seu pai sendo não cristão, te pede alguma coisa que você, como cristão, fere a sua conduta moral como cristão. Né? Aí você fica naquele dilema: meu Deus, eu honro meu pai e minha mãe obedecendo ele, e vou desonrar o Senhor fazendo o que ele quer. O que eu faço, né? Mas aí a gente tem que vir aqui, ó. A gente vai dando conselhos: olha, pai, isso aqui é uma coisa que eu não vou conseguir fazer, não vou conseguir estar te obedecendo nesse momento. E Deus, com certeza, vai nos entenderá com isso. 3. O impacto da família na sociedade. Em Mateus, no capítulo 5, no versículo 14, fala que nós somos a luz do mundo. Então, os lares saudáveis, eles vão iluminar a sociedade. Então, nós temos que fazer os nossos lares de exemplo. E Josué também fala: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, a família deve tomar essa decisão. Essa decisão é pessoal, mas também é uma decisão familiar. De eu
servirmos ao Senhor. Não é uma decisão única apenas. Né? Porque eu e minha casa servimos ao Senhor. Mas aí só eu que vou. Não tenho o meu marido, não tenho o meu pai, não tenho a minha mãe. Aí que vem, né, o IT. Nós pregarmos para os nossos pais, para os nossos irmãos, tios, avós e etc. Amém? Amém. Então, Deus nos dá princípios para que a nossa família, porque nela o caráter e a fé são formados. Agora, eu vou falar na psicologia. Essa aqui é a nossa base bíblica. Amém? Então, eu vou falar na psicologia agora. E na psicologia familiar, os estudos comprovam que, apontam que a estrutura emocional, aí a gente vai falar da criança no caso, porque o caráter é formado na infância, tá? A estrutura emocional da criança depende do ambiente familiar seguro e saudável. Então, a criança ela vai aprender os padrões e as emoções dentro de casa. Então, ela vai aprender tudo dentro de casa. Tudo que você faz, a criança vai te imitar. Porque isso, na psicologia, isso é o normal da infância. É imitar aquilo que ela vê. Por quê? Porque você é a referência dela no mundo. Porque até o momento, é só você, né? A criança lá, a gente não sabe levar tudo quanto é lugar, é muito difícil, né? E quando leva também, a gente compreende aqui. Então, você é a referência dela no mundo. Então, tudo que você fizer, ela vai te imitar. E a psicologia sistêmica afirma que tudo o que vemos em casa, nós repetimos fora dela. Então, se em casa o seu filho te vê lendo a Bíblia, te vê orando, normalmente ele vai replicar isso na rua. Se seu filho te vê em casa xingando palavrão, xingando o outro, ele vai fazer a mesma coisa na rua. Então, quando há traumas, negligências e conflitos, isso vai refletir na formação da personalidade e na formação e na forma como o indivíduo se relaciona na sociedade. Então, se na sua casa você é violento, seu filho vai demonstrar violência. Se você é agressivo, você vai demonstrar agressividade. Então, lares saudáveis geram filhos confiantes e resilientes. E o que é resiliência? É a capacidade de se adaptar às mudanças. Então, isso. Aleluia, Deus. Então, irmãos, na teoria sistêmica da psicologia, na terapia familiar sistêmica, mostram que os comportamentos e as emoções são influenciadas por padrões dentro da família. Então, uma família que sabe resolver seus conflitos e expressar o amor e o respeito gera adultos resilientes e empáticos. E o que é empatia? Que é uma palavra muito usada hoje, é se colocar no lugar do outro, sentir aquilo que o outro está sentindo. Então, as funcionais, ela aumenta a chance de crianças, de adultos, né, com problemas funcionais. Aí que na psicologia tem uma prevenção, né, para problemas sociais, que são, e as pesquisas mostram que quando uma família é presente e é saudável, há menos violência.
comigo. Eu estou acostumada com criança, eu posso participar. Quem é um lar impactante? O que vocês acham que é um lar que vai impactar? Pode falar, gente, como é que não? Um lar que influencia positivamente a sociedade. É um lar que influencia. Lar curados impactam o mundo. Então, uma família curada, ela ensina valores, formas de caráter. Ela influencia a comunidade. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos criar lares que pessoas entrem, crentes ou não crentes, entrem no seu lar e falam assim: nossa, eu queria que meu filho fosse assim. Eu queria que minha mãe fosse assim. Eu queria que meu pai fosse assim. Eu queria que o irmão meu fosse assim. Então, temos que criar lares que impactam a sociedade. Amém? Amém. Então, como nós dissemos lá em Mateus, nós somos alunos do mundo. Então, nós estamos aqui para iluminar, para mostrar o caminho que é Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Então, uma geração curada vai influenciar escolas, outras igrejas, bairros, empresas e até governos. Né? A gente reclama muito do nosso governo e não reclama. Então temos que criar crianças com mentes fortes, resilientes, para que o nosso governo seja aquilo que nós queremos. Porque não adianta a gente ficar, nossa, olha lá, aqui o presidente prometeu picanha, não dá nada. Então a gente está aqui, ó. Não é não? Então a gente tem que criar o quê? Crianças fortes que vão lá e entrar no lugar desse povo. Amém? Crianças fortes vão caráter cristão que vão estar ali, ó. Não jogando a gente pro buraco agora, mas levantando o nosso país como um país cristão que adora ao Senhor. Amém? Então, a transformação da sociedade passa por lares rendidos ao Senhor. Ah, Débora, você falou tudo isso aqui. E aí, como que eu faço isso? Como eu coloco isso em prática? Como que eu vou saber colocar meu lar assim, fazer um lar impactante? Então, vou dar umas dicas práticas. Amém? Amém. Primeira dica: orar em família. E às vezes a gente pega aquele versículo, entra no seu quarto, você sozinho e ora. Sim, nós devemos fazer a nossa oração sozinhos também, mas também devemos fazer com a nossa família. E não adianta a gente estar orando lá sozinho e o seu pai, sua mãe, seu irmão, seus filhos lá fazendo qualquer outra coisa no mundo. Exatamente, a devoção familiar. Investir em tempo de qualidade. O que é tempo de qualidade, gente? União. Não, gente. União demais. Verdade. Momento em família. Exatamente. É você ter momentos com sua família. Momentos que você senta numa mesa e vai jantar, almoçar junto. Tira, por exemplo, não sei, né? É mais fácil jantar junto do que almoçar. Todo dia corrido, né, gente? Você senta toda a família e janta todo mundo naquela mesa, como no dia. Isso é um momento, um tempo de qualidade com sua família. E é necessário esse tempo, porque às vezes a gente está na correria do dia a dia, não sabe o que aconteceu com o outro. Ele sai de manhã, chega em casa só à noite. E não aconteceu nada com seu filho, e não aconteceu nada com seu pai, sua mãe, seu irmão. Você não sabe, você vai seguindo essa rotina sem saber o que está passando com o seu parente lá dentro da sua casa. Então, investir em tempo de qualidade. Eu vou jantar com a minha família, mas de repente eu levo o celular para a mesa. Não, gente, é um tempo de qualidade com a família. Por favor, sem celulares, verdade, na frente da TV. Que é isso? Cadê o tempo de qualidade? Está todo mundo lá, parado, olha no meio, olhando. Cadê a conversa? Cadê você saber do dia do seu filho? Cadê você saber do dia do seu pai? Então, é um tempo de qualidade na mesa, sem qualquer eletrônico. No máximo, uma musiquinha assim de fundo, coisa linda do Senhor. A gente, né? Pois é. Amém, irmãos? Amém. Outra dica: resolver conflitos com diálogo e com respeito. Essa resolução de conflitos aqui qualquer problema que você tiver. Por exemplo, você não gostou da forma que seu marido falou com você. Você vai resolver ele na hora. Você não gostou de qualquer coisa que seu filho fez, da resposta que seu filho te respondeu. Você tem que resolver aquilo na hora. Porque não adianta você ir dormir com aquilo na cabeça, não falar com seu filho. E às vezes seu filho, seu marido nem
foi se remoendo aquilo. Às vezes não dói. E às vezes não dó. Ansiedade aí. Já vem a ansiedade, nossa, por que ele falou aquilo comigo, meu Deus? O que foi? O que aconteceu? Será que não deu? Gente, fica aqui remoendo aquilo. E a pessoa tá lá leve, tranquila dormindo. Então você lá preocupada, isso resolve o negócio. Aí também não adianta você lá gritar e brigar, por isso que fala que o diálogo com respeito. Olha, falando de tal, eu não gostei, por que você falou assim comigo? Aí ele, nossa, às vezes eu nem falo assim, nossa, eu não falei com essa intenção. Às vezes você está remoendo aquilo, só você mesmo. Isso é muito prejudicial para a sua saúde. Amém, irmãos? Amém. Então, e quando a gente é necessário também, às vezes, né, tem coisa que acontece com a gente que não está mais dentro da nossa capacidade de resolver. Então a gente busca uma ajuda, amém? Profissional. A gente busca um psicólogo, ou às vezes não é só emocional, ou física, espiritual. Aí a gente busca o pastor, o pastorado está então as ordens, tá? Mas irmãos, se vocês precisarem. Amém? Outra coisa importante também, estabelecer limites claros para os seus filhos, regras claras, fáceis de entender para eles obedecerem. E eles saberem que aquelas regras vai ter uma consequência. Vamos estar escrito lá, admoestai-vos. Então a gente tem que ir, já falar assim, olha aqui, ó, isso aqui não pode. Aí ele vai desobedecer, aí você vai lá corrigir ele, por quê? Mas você tem que dar lá, porque a gente tem que corrigir. Nem esses pais que falam que pode bater no filho, a gente pode espancar o filho, né? Mas bater, gente, dá uma palmada, uma correada, normal. Isso aí já isso também, graças a Deus. Então você vem aqui com a correção, não? Você vem aqui com a correção adequada para o seu filho, também é bíblico. Amém, irmãos? Então vamos corrigir as regras claras. E uma coisa que meu pai fazia com a gente lá em casa é o seguinte, ele falava, olha, não é para fazer isso, a gente fazia, ele ia lá, sentava com a gente, eu correndo lá, assim, gente, vem cá, a gente vai pensar, correndo lá. Coração deitado, meu Deus. Aí ele vai falar assim, ó, eu estou te batendo por causa disso e disso e disso. Então você vai explicar ao seu filho, olha, eu vou te bater, mas é por causa disso e disso e disso. A gente já não tinha combinado antes que não era para fazer isso. Então, agora vai ter a consequência dos seus atos. Porque, gente, toda regra tem uma consequência. Toda ação tem uma consequência. Tudo que você faz de errado vai ter uma consequência. Às vezes ela não vem na hora, mas vai ter consequência. Amém? Amém. E mais um é priorizar o perdão e a reconciliação. Que é Colossenses 3, que a gente leu, ó, suportando uns aos outros. Deixa eu ver de novo. E perdoando uns aos outros. Se você tiver uma queixa com o outro, assim como Cristo perdoa, a gente também vai fazer. De que perdão, gente, na Bíblia até fala, quem muito perdoado, quem muito foi perdoado, muito ama. Então a gente tem que perdoar os irmãos. Ah, Débora, mas ele fez tal coisa comigo, não sei o que, não sei o que. Tem que perdoar. Outro dia eu trabalho na educação infantil. E aí estava terminando nosso horário de café. Aí as moças, aí tinha acontecido, se eu não me engano, alguma coisa que, tipo, o namorado da mãe, própria filha, tá assim. A menina tá assim. Eu vou lá atrás desse homem e mato esse homem. E ela é evangélica, ela é crente de Deus. Eu vou lá e mato esse homem. Eu só lembro, ela, não, minha filha, você não é crente, não. Você vai ter que perdoar. Ela disse, não, Débora, você não tem como. Como assim? Como é que você não come? Como a gente perdoa um homem que fez isso com minha filha? É impossível. É difícil, gente? Claro que é difícil. Vai ser fácil você falar assim, não, moça, eu te perdoo pelo que você fez com o filho, com o pai, com o irmão. Eu te perdoo. É difícil demais. Mas é mandamento a gente perdoar o próximo. Independente do remédio que a gente fez. Tem até um vídeo que eu vi, não sei não, que acho que no Instagram, não lembro onde eu vi. Que o moço está no tribunal e aí ele é um assassino em série. E aparece um tanto de pais das vítimas xingando ele, vai passando, vai xingando ele.
ele. E tipo, ele tá com uma cara tipo, xingando ele. Aí chega um pai, aparentemente cristão, e fala assim pra ele: eu te perdoo pelo que você fez com a minha filha. E foi falando o que ele fez com a filha dele, né? E eu te perdoo. Aí o homem caiu em lágrimas. Ele chorou, o Senhor o único momento, as outras pessoas olhavam com deboche, legal. Mas aí esse pai perdoando ele, moveu até o coração do moço, gente, olha só. Claro que não foi difícil para esse pai perdoar o moço que fez uma atrocidade com o filho dele. Mas, pela graça de Deus, vamos conseguir. Amém, irmão? Não tem mentira. Não vai acontecer isso na nossa vida, não. Não tem amém. Então, gente, já para mim finalizando, Gandhi fala assim: seja a mudança que você quer ser no mundo. Então, eu deixo aqui, ó, pra gente uma reformulaçãozinha pequena na palavra dele. A transformação do mundo começa dentro das nossas casas. Então, se você quiser a transformação, comece na sua casa. Começa ali orando. Às vezes, né, a gente não tem os outros parentes crentes, a gente já começa orando por esse parente. Senhor, meu Deus, está dentro de sua casa. Eu quero ser como Josué e falar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero declarar isso sobre a minha casa. Então a gente já começa a orar por isso. Porque Deus atende o nosso clamor. Amém, irmãos? Amém. Então, gente, decida hoje ser instrumento de cura na sua família. Amém? Amém. Então, meus irmãos, eu quero fazer uma oração. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar. Para a gente declarar que a nossa casa vai servir ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, irmãos? Amém. Senhor Deus e Pai, obrigado, Deus, por essa palavra, Senhor. Que cada lar aqui representado, Senhor, seja um lugar, Senhor, um ambiente, Senhor, de respeito, de cura, Senhor. Usa, Senhor, meu Deus, cada família aqui, Senhor, meu Deus, para transformar este mundo, para transformar ao nosso redor, Senhor, começando aqui, Senhor, na nossa comunidade, começando aqui, Senhor, na nossa rua, Senhor, começando aqui com os nossos círculos, Senhor. Que cada família aqui, Senhor, seja luz na vida de alguma pessoa, Senhor, meu Deus, deste Pai. Senhor, meu Deus e Pai, Senhor, usa-nos, Senhor, meu Deus, para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Eu agradeço pela oportunidade. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Boa essa palavra. Boas as instruções, né? Igual a irmã falou. Foram anos e anos de estudo para chegar naquilo que já estava na Bíblia, né? O Senhor, Ele já falou tudo que a gente precisa saber, seja na criação de filhos, seja no comportamento com o marido, com a esposa, na família, na sociedade. O Senhor já deixou tudo ali na Bíblia. A gente só às vezes não tem o entendimento ou não tem a vontade, o esforço para você ler e entender e colocar em prática na nossa casa, na nossa família. Eu agradeço a oportunidade de estarmos aqui, né, dirigindo esse trabalho de família. Eu confesso para os irmãos que foram dias de luta, tá? Não vou entrar em detalhe, mas só o Senhor sabe o quanto nós foi provado esses dias. Agradeço a cada um que colaborou, que ajudou na intercessão, na decoração, na portaria. Agradeço a cada cooperador da Casa do Senhor. Agradeço a irmã que aceitou o pedido, prontificou em vir trazer essa palavra de Deus para nós, essa instrução enviada por Deus. E agradeço o pastor que confiou a gente, né, essa oportunidade de direção, e que seja tudo feito para a glória do Senhor. E que o Espírito Santo de Deus ele tenha sempre liberdade de dirigir todos os conjuntos, de dirigir todos os trabalhos dessa igreja. Que não seja nós que esteja aqui na direção, mas que seja o Espírito Santo de Deus que venha nos usar como vaso. E assim nós temos que colocar na presença do Senhor. Às vezes a gente não dá muito valor por nós. Às vezes nós somos simples mesmo. Mas o Senhor, Ele sabe o nosso valor e Ele nos usa. Ele nos usa da forma que Ele quer. Né? A palavra de Deus fala que Ele usa os loucos para confundir os sábios.
Assim eu agradeço a oportunidade, agradeço a cada irmão, agradeço a cada família que está aqui e que no próximo culto vocês possam trazer o restante das suas famílias, que vocês possam convidar mais um, mais dois, mais três.